Boa noite. Pá. Acabei de ouvir um papagaio cantando interessante. Quem quiser depois o vídeo do papagaio, eu mando pra todo mundo. Tá todo mundo me ouvindo? Guilherme? Estava falando com o Guilherme agora. Cadê o Henrique? Vamos lá, esperar ele responder. Ricardo, sempre presente. Henrique! Boa noite, Tudo tudo bem? bem? E aí? Buenas 100%? noites. 100%. Com, E com aí? as altos e baixos do coronavírus aí, o hospital É, onde eu trabalho mudou a rotina toda, tá enlouquecedor. é mesmo? Você Nossa, nem fala. tá, você tá tendo alguma relação direta com o coronavírus ou não? Não tão direta, as demandas neurológicas diminuíram um bocado, embora já tenha surgido uns relatos de encefalite, relatos de Guillain-Barré, encefalopatia associada a coronavírus, mas bem menos do que a gente imaginava, né? Aham. A quantidade total de pacientes está até surpreendente, mas quem quiser, eu até botei umas coisas no Instagram sobre isso. Mas o que acontece é que mudou a rotina do hospital, né? Ah, Então é, imagina. agora tem setores só fechados só para isso, e tem a paramentação toda mais diferente, né? Então, tá bem diferente. E realmente um número grande de pacientes doentes, né? Com Tá aumentando coronavírus. como era previsto nessa época, né? Nem todos propriamente graves, mas tem muitos graves realmente. Não. E, enfim, mas vamos lá, vamos adiante. Eu acho É, que bom, vamos voltar. essa época tem a ver com o Não, que a pode gente falar. vai falar aqui, você vai ver. Tá. É, peraí que eu tô É, é, você vai ter que me explicar isso depois. Olha só tá para bom, vamos lá. contextualizar pro pessoal, a gente está fazendo toda quarta-feira, essa aqui já é a quinta, não, a quarta-feira que a gente se reúne agora às 21 horas para falar sobre um livro que é O Homem Medíocre, de um médico argentino, filósofo, psicólogo, chamado José Ingenieros, que em 1910 ele fez um livro com base em uma série de aulas que ele deu para os jovens sobre moral e ética. E então ele fez uma primeira edição do livro, depois ela foi reorganizada e enfim chegamos a esse livro, tá? A introdução do livro, o tema da introdução é, boa noite, Gabriel, a moral dos idealistas. No primeiro capítulo, ele falou da emoção do ideal. Então, o grande resumo do primeiro capítulo é que o ideal, na verdade, ele é uma ação. Ele não é só uma sensação. Ela é uma ação. Oi, Ana Paula. É uma ação. E que é um movimento, né? Um movimento em direção a um ideal de perfeição. Tá? Então, se não há o ideal de perfeição, se não há esse modelo de perfeição a ser alcançado, não é um ideal. Você fica sentado na sua poltrona, querendo ser, sei lá, mais feliz, isso aí não é que você seja um idealista. Talvez você seja um preguiçoso. O ideal é um movimento em direção à perfeição. Ele fala sobre um idealismo fundado na experiência, onde a experiência do mundo é importante para o idealista. Esse idealista ele precisa ter contato com a experiência para que ele possa moldar o ideal dele e seguir em frente. Na quarta passada a gente falou sobre algumas características do idealista e ele compara Dom Quixote ao Sancho Panza. Ele até fala que ele faz uma alusão à Divina Comédia e fala que no céu onde está Dom Quixote não estará Sancho Panza, né, que é um homem mais pragmático, enfim. E hoje hoje a ideia fala do idealismo romântico. E aí, antes da gente falar disso, eu queria te perguntar uma coisa, Henrique. Esse livro, quando você está lendo, e eu vou atribuir isso ao momento histórico que ele foi escrito, que tem mais de 100 anos.
tá? E talvez a linguagem da época, porque dá a sensação que ele está defendendo o idealista romântico. Quando você lê, eu acho que isso é mais uma característica da nossa época, tá? Nós fomos criados aí, Hollywood, juventude. Eu acho que isso aí é uma herança dessa questão da juventude, cabelos ao vento. Vamos ser felizes, vamos assim em direção ao pôr do sol, e pronto. E a gente tem que pensar no melhor e a gente vai ser feliz e ponto final. Então, eu acho que não é isso que ele está dizendo, tá? Ele não está. Quando ele vai descrever agora todo o característico, todo o idealismo romântico, a sensação que dá é que ele está defendendo isso, mas ele está apenas descrevendo o idealismo romântico. Perfeito. Ele não está dizendo assim que isso é bom ou ruim. Ele está dizendo assim, Exatamente. O idealismo romântico, ele é dessa maneira. Então, eu acho que a gente tem que começar a discussão de hoje dizendo que não há uma defesa em relação ao idealismo romântico, isso. apesar da nossa geração ter essa sensação, eu acho, de que temos que ser românticos, né? O que você acha disso, Henrique? Eu acho que você fez uma colocação muito boa, porque assim, você citou a questão do estereótipo de Hollywood e tal. Outra coisa que marcante da nossa época e às vezes vem através de filmes de Hollywood, não estou falando mal, mas que são filmes onde o mal está bem claramente separado do bem, certo, do errado, etc. Mas uma coisa muito característica da nossa época quando a gente vê alguém falando algo, a gente fala, então você é desse lado e contra esse lado. Você é o lado A ou o lado B, né? E às vezes não, às vezes o cara só está descrevendo uma coisa, né? E cabe a gente ver, olha, não sou contra nem a favor, só estou querendo entender quais são os lados. E quando a gente fala de idealismo, imediatamente vem a ideia de um sujeito romântico, ideal, ou seja, um sujeito com a cabeça nas nuvens. Né? E isso aí que você comentou, tanto que a gente acaba se prendendo a estereótipos, né? Tem que ter mais o pé no chão e não tanto a cabeça nas nuvens, né? Isso aí que você comentou é muito útil e se esclarece bem com o item seguinte que a gente provavelmente vai discutir na semana que vem, que é o idealismo estoico. Ele descreve e você melhor entende um em contraposição ao outro. Então, o idealismo romântico, o cara é sonhador, ele vai, não só sonhador no sentido de passivo, de ficar esperando que as coisas aconteçam, não. Mas no sentido de apaixonado, vai lá e faz aconteça, passa por cima do que quiser para alcançar seus objetivos e tal. E o outro é o idealismo estoico, que é um cara mais assim, mais constante, que vai em direção àquilo que ele almeja, ainda que não pareça ter ares de apaixonado. Então, ele não diz que nenhum nem outro é bom, ruim, certo ou errado, não é isso? Mas ele está mostrando facetas diferentes do idealismo, né? No fim das contas, esses dois, eles se movem por algo. Né? E de um modo diferente. E aí eu acho que caberia muito a gente falar sobre o negócio dos temperamentos. Não sei se vai dar tempo para discorrer aqui, mas a ideia é que hoje está muito, muito conhecida a ideia dos tipos de temperamento, né? Principalmente através da divulgação do nosso amigo aí, o Ítalo Marcilli, sobre os 4 temperamentos, embora tenha outras classificações também. Essa, para mim, parece muito boa. E a ideia dos temperamentos é o seguinte, né? Tem muito a ver com esses tipos de idealismo aí. Às vezes tem um sujeito que é mais estourado, outro que é mais calado, um que é mais organizado, outro é mais... Então, não tem certo e errado. Cada um é de um jeito. Cada modo de ser tem prós e contras. Né? E você tem que saber utilizar bem esses aspectos positivos e conhecer os negativos de cada modo de ser. Né? Eu vejo que nessa época de coronavírus, né, quando a gente estava comentando aqui no início que os setores dos hospitais estão se adaptando, as pessoas estão sob tensão, até porque, não só porque estão com medo de pegar doença e tal, enfim, talvez nem tanto isso, mas assim, o mundo está conhecendo uma doença nova, né? Está nascendo uma doença nova. E, de maneira bem concreta, nos setores, eu acabei de participar hoje de uma adaptação de um setor que virou setor Covid. Então, assim, todo mundo tem que se paramentar, tudo com óculos, 2 máscaras, touca, luva, tal, para abrir a porta, para fechar a porta, não pode passar por aqui. Cada um vai reagir de um modo diferente a isso. Você vai estar vendo só os olhos das pessoas. Você não vai estar vendo a expressão facial toda. Então, os tipos de temperamento vão tender a se manifestar diferente. Né? O que isso tem a ver com o idealismo? Veja,
para encerrar essa parte da fala aqui. Hoje, no dia de hoje, quando eu estava no hospital, eu vi duas pessoas, dois colegas médicos, falando duas coisas completamente distintas. Olha que interessante. Um deles falou, caramba, agora mais do que nunca está me dando orgulho de ser médico. Porque agora eu vou trabalhar no hospital de campanha, e agora sim eu vou ajudar quem precisa, e vou aqui, estamos passando tipo uma situação de guerra, etc. O outro falou assim, putz, estou me arrependendo de ser médico, cara, porque eu virei médico. Porque agora eu estou passando esse perrengue, estou muito mais sob risco de contágio, doendo do que qualquer outra pessoa, etc, etc. Então, enfim, cada um reage de maneira diferente. E um é mais apaixonado, outro é mais idealista. Olha, vai ver que o cara não é tão apaixonado, é o cara que está pensando em como organizar a logística do hospital. Mas claro. Não explode, não tem cabelos ao vento, mas ele está falando, é melhor esse setor ser assim, esse leito passar por aqui, tal, né? E mesmo assim é um cara que está apaixonado ao modo dele pela medicina ainda, né? O idealista mais estoico e outro mais romântico, por exemplo. O cara continua com um modelo de perfeição, né? Ele tem algo bom a seguir e tá ali pensando, né? Às vezes. Isso, mas de modos diferentes. E o livro já começa, mais uma vez, o capítulo já começa dando porrada, né? Porque eu acho que uma característica desse livro é a densidade. Esse capítulo em si, para mim, não foi tão fácil, porque ele faz muitas referências a personagens que eu não tenho tanta intimidade. Literatura antiga, De literatura antiga. Então, as comparações que ele faz não são tão fáceis. Isso que a Gabriela falou tem sentido. Sim, todo mundo no primeiro período é romântico. O idealismo romântico é uma tendência da juventude mesmo. Isso ele fala. E isso se transforma depois que você vai tendo as impressões da realidade. Então, eu não sei se todo mundo do primeiro período é romântico, mas é uma característica de quem não teve tanto contato com a realidade concreta, né? Ele fala isso, ele já falou isso algumas vezes, né? E o idealismo, aí ele fala na primeira fase aqui, os idealistas românticos são exagerados, porque são insaciáveis. A primeira sensação quando eu olho isso, assim, exagerado, a gente lembra do Cazuza falando, né? Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Como se exagerar no amor, como se exagerar no sentimento fosse algo perdoável e desejável, ainda que esse exagero queimasse e fosse doloroso e machucasse, né? E aí ele fala, porque são insaciáveis. Então ele associa o exagero ao ser insaciável. E às vezes a gente percebe, por exemplo, que o exagero na comida tem algo relacionado a não se saciar. O exagero na vida sexual, né, também tem algo de não se saciar. Você tem aquele prazer, mas passa. Por coincidência, hoje à tarde eu fiz um monte de aula e tal, e antes de fazer exercício eu parei para ver uma série e acabei entrando numa série sobre sobre o Tom... Eu esqueci o nome do cara, mas um serial killer da década de 70. Que foi um cara que foi praticamente quem deu o nome ao serial killer na década de 70 foi ele. E ele fala... Não. Essa série? Pode ser do Tony Beston, sei lá? Eu não sei, não tô lembrado. Mas tem uma série. Não, eu acho que é Tony. Não, mas eu acho que não é essa, não. Enfim, ele fala que ele fala assim, eu matava, mas eu sempre achava que aquele assassinato iria me saciar. Ele usou esse termo. Ele fala, aquilo ali iria me saciar, tá? Uhum. Eu não tô comparando o criminoso ao cidadão comum, de forma alguma, tá? Eu acho que uma pessoa que está ali comendo, ela não está sendo comparada a um assassino, não é nada disso. Mas o componente exagero e saciedade, ele está presente, né? Então foi colocado na frase para ele: os idealistas românticos são exagerados porque são insaciáveis, entendeu? Uhum. Apesar do exagerado ter, eu acho que para nossa cultura carioca, principalmente, que conviveu aí, a gente cresceu ouvindo Cazuza, essas coisas. Tô dando um exemplo do Cazuza, mas apenas para dar um exemplo da nossa geração, tá? Eu quero saber se você concorda isso comigo. Concorda comigo sobre isso? Mas eu nunca tinha pensado no exagero
levando a ser insaciável. Ou seja, será que a pessoa que ela se sacia melhor, ela é menos exagerada? Ou o combate ao exagero te dará saciedade e então você será mais satisfeito? Então eu te passo a palavra te perguntando sobre isso. Nossa, é que acho que isso tem um pouco a ver com aquela ideia de que o que é o inverso do exagerado? É o apoucado? Pode ser o cara que não quer muitas coisas, né? Uhum. Ele se sacia fácil, ele tem horizontes baixos. Talvez no imaginário popular essas sejam duas coisas que estejam em polos opostos, assim. Mas assim, ser exagerado depende do que, né? É o que você falou. Uhum. O sujeito pode ser gerado numa coisa boa ou numa coisa ruim, né? Tem uma virtude clássica chamada temperança, que é o sujeito que é ponderado, né? Mas ponderado, a ideia de ser prudente, ponderado, não significa ser apoucado, né? Então, eu acho que o problema do romântico, da defesa do romântico sempre, ligando o romântico à questão exagerada, é o seguinte: ele sempre está falando de si, sempre está se defendendo. Uhum. Mas é importante ele entender quais são as consequências das ações dele para os outros, para o meio que ele vive, né? Uhum. Então, às vezes, geralmente os artistas, eles são exagerados, são hiperbólicos, Então, e isso atrai, porque isso parece uma coisa plena, parece mais poder, né? Uhum. Mas, e não estou falando nem bem nem mal de artista, eu estou falando o seguinte: pode ser muito bom você ser mais romântico numa coisa, nesse sentido de exagerado, mas você tem sempre que se fazer um exame de consciência, assim, putz, será que eu deveria ser menos intenso nisso e mais intenso em outra coisa que eu estou deixando passar, por exemplo? Uhum. Né? Então, ok, se alguém é muito intenso em uma coisa, parece bom, lógico, mas assim, em que ele está deixando de ser intenso? Essa prática tão boa que é o exame de consciência, né? Você se rever assim, como que foi esse dia, como foi essa semana aqui, né? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu poderia ter feito diferente, né? Uhum. Então, quem tem essa prática, eu acho que é muito útil, né? Tem um trecho, não sei o que você vai querer comentar agora, mas tem Não, pode. um trecho logo em seguida que ele fala o seguinte: o idealista romântico é alguém que sempre percebe que a utopia se perde de algum modo quando se realiza. Olha que interessante. Uhum. Uhum. Quer dizer, a minha ideia era muito melhor do que a realidade que ela se tornou. Sim, ele fala, Daí eu né, acho que vem o caráter de insaciável. Porque ele quer sempre aperfeiçoar, às vezes não é em quantidade, é em qualidade. Ele quer sempre aperfeiçoar. O Steve Jobs era muito assim, né? Uhum. Melhor. Esse computador tá muito pesado ainda, mais leve. Então isso parece atraente, porque sempre quando a gente fala de perfeição, atrai. Mas a questão é, a que custo você está sendo assim, né? As pessoas, o pessoal fala que o Steve Jobs era intragável, né? Enfim. Mas manda lá. Não, e ele continua dizendo: em poucas coisas o homem pode atingir o ideal. Em poucas coisas o homem pode atingir o ideal que a imaginação assinala. E aí ele fala uma variante de uma frase que você falou há uns dias: sua glória consiste em caminhar até ele sempre inalcançável e inalcançado. Sim. Ou seja, você caminha, não chega. Continua caminhando, não chega. Continua caminhando, não chega. Então ele é sempre inalcançável. E é o que você falou, você vai perdendo alguma coisa no caminho, porque há uma utopia ali, há uma imaginação, há uma imagem que ela não é alcançada. Então, de certa maneira, e o que eu entendo desse capítulo, e que depois o Engenheiros fala que todo romântico, por exemplo, está ao lado de Dom Quixote e contra Sancho Panza. Ele já vai definindo, e eu acho interessante porque ele vai dissecando o idealista, né? Na verdade, o que ele vai dissecando agora é o comportamento dos que podem deixar a mediocridade. Eu acho que o ponto principal é esse. Ele está descrevendo qual é a característica de um sujeito. Então, mais ou menos o seguinte:
Você vai lá, tem uma cachorra que teve um monte de cachorrinho. Você consegue identificar qual ali vai ser melhor para guarda? Aí você pega aquele que não chega muito perto, que rosna, beleza. Então, olha aí, esse aí, de repente, quando ficar adulto, vai ser bom para guarda. Talvez a questão da descrição do idealismo romântico seja aquela característica que não necessariamente ela é do homem maduro, né? Homem e mulher madura, tá? Lembrando que o livro é focado para os jovens, tá? Então, talvez seja necessário, em algum momento, esse idealismo romântico, onde há um pensamento de perfeição, há uma utopia, e para a maturidade, você vai necessariamente deixar algumas coisas pelo caminho e caminhar em direção a isso, né? Então eu acho que o que ele está dizendo é que, olha só, cara, você aí que está com seus 15, 16 anos e que está pensando dessa maneira, e talvez até para nós que somos pais, né, a gente pode olhar para os nossos filhos e entender que, olha, eles vão passar pelo idealismo romântico. Vai haver ali talvez vai haver um choque ali de realidade, talvez entre um idealista estoico e um idealista romântico. E aquilo ali, de alguma maneira, não vai dar certo no começo, né? E aí eu te pergunto o seguinte, porque ele fala isso, inclusive. Os idealistas românticos são ingênuos e sensíveis, fáceis de se comoverem, acessíveis ao entusiasmo e à ternura. E com essa ingenuidade sem lacunas, os homens práticos ignoram isso. Ou seja, esse idealista ele tem algumas sensações que os homens práticos ignoram. E aí eu te passo a bola perguntando em relação à educação dos filhos, né? Como é que a gente fica nessa corda bamba, né? Porque nosso filho vai passar por algo assim e talvez se nós ceifarmos isso, nós estamos colocando esse menino, essa menina, rumo à mediocridade. O que você pensa disso, cara? Acho que isso aí tem muito a ver com o negócio dos temperamentos. Se você não identificar qual o temperamento do seu filho, qual o modo que ele sente o mundo e o modo como ele reage ao mundo, você vai estar estimulando ele de maneira errada, você vai estar julgando ele de maneira errada, você vai estar tratando ele... Você vê, por exemplo, eu tenho uma filha que se eu falar um pouquinho mais alto com ela, ela chora. Na hora. Todo mundo tem essa experiência, né? Não estou inventando nada aqui. Mas a irmã dela, né, se eu falar um pouquinho mais carinhoso, ela vira as costas e vai embora. Eu tenho que falar firme. Né? Pois é. Então, assim, você tem que tratar cada filho, e não digo só cada filho, cada paciente, cada colega de trabalho, né? Essa coisa de temperamentos é muito útil também para o dia a dia no exercício, seu exercício profissional. Sim, você tem que entender qual é a pessoa. Isso não tem a ver com manipular, você está sendo duas caras, para um você age de um jeito, para outro você age de outro. Não é isso. É você assim, essa pessoa às vezes ela está muito quieta hoje. Será que ela está triste? Não, é o jeito dela. E fulano falou muito ríspido comigo. Para ele é o normal dele. Ah, fulano está querendo conversar. Será que ela quer... Será que ela está apaixonada por mim? Não, é que ela é muito comunicativa. Então, assim, essa é uma ferramenta que eu acho muito importante, como você começou a perguntar, tanto para os filhos, mas também no ambiente de trabalho. Eu acho, desculpa voltar nesse ponto, mas eu acho que isso aí realmente é muito útil, muito prático e esclarece muitas situações práticas do dia a dia. Quanto essa questão você tinha falado, às vezes o cara é muito pragmático, né? E às vezes e ele disse aí, o homem pragmático olha para o romântico e acha ridículo, né? Não liga nada, etc. Veja, é mais ou menos, né? Se a gente fosse encaixar em estereótipos aí, tem algumas especialidades médicas que é assim, né? Por exemplo, o estereótipo do neurologista é o cara que sabe muito da coisa, tal, e fica pensando, fica valorizando um refinamento no exame neurológico e discutindo hipóteses, elucubrando as coisas mais longínquas. E o estereótipo, sei lá, do intensivista ou do ortopedista é um cara prático demais, pragmático demais, sem muita discussão. Né? Então, assim, para a gente se realizar, a gente tem que buscar um ideal.
A maneira de você buscar um ideal pode ser de maneira romântica ou de maneira estoica, como ele chamou aí, né? O que você não pode é, primeiro, matar os ideais, porque isso significa se tornar medíocre. O contrário do idealista não é o pragmático, é o medíocre. Porque o pragmático ele pode ser muito idealista, só que a maneira dele perseguir esse ideal é de maneira mais concreta, com metas, com resultados concretos, etc, etc. Né? E outra coisa, para você se realizar, você perseguir um ideal, é que você não pode se deixar encaixar em estereótipos. A gente, sem querer, às vezes a gente escolhe a profissão por causa do estereótipo. A gente escolhe um local de trabalho por causa do estereótipo. Ah, porque eu sempre gostei disso aqui, tal. Não, porque... Tudo bem, ok. Mas assim, conheça de fato como é que é aquele ambiente de trabalho. Né? Isso é mais ou menos na escolha de uma especialidade médica. Às vezes você gosta de estudar um assunto, mas a prática daquilo é diferente. Né? Então, eu acho que vale a pena esses dois recados aqui. Existem diversos modos de perseguir o ideal. Todo mundo tem que fazer isso, senão vai ser um medíocre. Mas, por outro lado, não se deixar cair por estereótipos. E sim conhecer de fato as realidades. Né? Conhecer de fato, enfim, o ambiente onde você está, no fim das contas. Não, e voltando aqui, como ele termina o capítulo anterior, ele fala: o idealista perfeito seria romântico aos 20 anos e estoico aos 50, né? Então ele coloca isso na linha do tempo. Então, mais uma vez, ele coloca que como que se fosse necessário passar pelo idealismo romântico para não ser medíocre. Tem que ser batizado de algum modo. Isso eu acho legal, né? Então ele fala, porque você... Basicamente ele fala assim: olha, meu filho, você, para não ser medíocre, você vai passar por essa fase. Que você vai tomar porrada, parte de você vai ficar no caminho e você um dia vai entender. E você não vai deixar de ser idealista, você apenas vai mudar para um idealismo um pouco mais adaptado ao mundo concreto e mundo real. Não é um mundo como a sua cabeça imagina que ele seria, né? E aí ele fala aqui uma frase que eu adorei, que ele fala: o homem incapaz de alentar nobres paixões esquiva-se do amor, como se fosse um abismo. Ignora que ele passa no crisol todas as virtudes e é o mais eficaz dos moralistas. Enfim, o que ele fala? Que um homem, então, que ele é incapaz de alentar nobres paixões, ou seja, ele é capaz de lidar, de penetrar e de assimilar nobres paixões, tá? Ele olha para elas como se fosse um abismo e dá a volta, né? Então, você está vendo um momento que você está vendo... e assim, lembrando que paixão não significa paixão homem-mulher, enfim, homem-homem, não é isso que ele fala de paixão. Seria talvez um desejo grande por aquilo, né? Não seria nem uma vontade, mas seria aquele desejo até um pouco utópico, aquela situação que você cria na sua cabeça e você pensa nela o tempo todo e você quer fazer aquilo. E se você não assimila isso para você, ou seja, se você não incorpora isso para a sua transição de personalidade, e aí se a gente lembrar do curso do Olavo, né, o curso das personalidades, a gente consegue colocar também a evolução das personalidades. Você botaria a quarta camada, passando para a quinta camada, vai bater aí com o idealismo romântico, né? Sim. Aquele momento onde você está olhando para dentro de si, você precisa colocar a sua força no mundo, você precisa entender como é que você ganha no mundo, e você está muito preocupado com os sentimentos. E aí ele tem uma frase legal que ele fala: o idealista romântico prefere a flor ao fruto. Ele prefere, por exemplo, o beijo de uma tal mulher do que os tesouros de Golconda, né? Golconda é uma cidade egípcia, eu acho, não sei. Acho que é indiana, que tem uma quantidade enorme de tesouro. Então, é necessário ao jovem passar por isso. Em algum momento da vida, o jovem ele vai preferir a flor ao fruto. Tá? Ele vai preferir isso. Ele só tem que entender, e aí que eu acho que, por isso que isso é um ensaio para o jovem, e eu acho que talvez a grande sacada desse livro é um jovem ler, se identificar e falar: olha só, eu estou nessa fase, eu estou passando por isso, e eu estou com essas minhas paixões. É claro que isso é muito difícil, que eu lembro quando eu era mais novo, eu estou com essas minhas paixões, mas eu não posso desviar delas. Eu tenho que assimilá-las e passar por elas, porque senão
eu vou vai dar errado, né? Eu vou virar um medíocre. E durante o livro também, cada hora ele chama o medíocre de um nome, não sei se você percebeu. Nesse capítulo ele fala os temperamentos acomodatícios, né? Em vez de ele falar o homem medíocre, ele fala os temperamentos acomodatícios. Ou seja, aqueles caras acomodados. E então, aí, o que você acha disso? Das paixões? Então, isso aí que você falou, né? Que é importante passar essa primeira fase aí de um certo idealismo romântico, né? Me lembra muito aquela frase clássica, que é assim, o sujeito que não é comunista aos 15 anos não tem coração. O sujeito que continua sendo comunista aos 40 não tem cérebro. Pois é. Então, mas assim, é importante você ter ter esse fervor, no fim das contas. É o que você falou, né? Contrapor idealismo à mediocridade é a mesma coisa que contrapor um certo fervor, um certo desejo a um comodismo. Ah, tá bom assim mesmo, não quero mais nada disso, quero mais viver aposentado mesmo, né? E aí tem uma frase que ele vai falar, não nesse trecho, mas futuramente nesse livro, que é assim, aquela frase que a gente já citou outra vez. Uma grande vida é um ideal da juventude realizado na idade madura. Então, se a gente pegar isso aqui, né, já que a gente está falando de paixão, vou falar de paixão dos enamorados, aqui dos apaixonados, homem e mulher. Olha, no início da vida de uma mulher, nos meus anos de casado, namoro, tudo são flores, né? Mas assim, à medida que os anos passam, você vai tendo outros desafios, né? Você vai aprendendo a amar de maneira diferente. Sim, sim, mas olha só, o que alimenta é o fruto. Sim. O que alimenta é o fruto. Sim, exatamente. Exatamente. E o fruto que tem a semente, né? O fruto que tem a vida ali dentro. Na verdade, assim, eu vejo que, assim, conversando com... Eu gosto de conversar com... Enfim, conversando com alguns casais mais velhos, assim, que fizeram, sei lá, 40, 50 anos de casado, eles falam o seguinte, olha, os desafios que a vida vai trazer, né? Doença, uma crise, uma briga, etc, eles vão conseguir superar na medida em que aqueles primeiros anos de enamoramento tiverem sido muito bem-vindos, no sentido de que você vai poder lembrar, olha só, a gente está calcado nisso aqui, olha que boas lembranças a gente viu junto e tal. Isso vai dar força para eles caminharem adiante. Mas sobre essa questão do comodismo, também queria comentar o seguinte, a gente falava de estereótipos, fugir de estereótipos. Veja, talvez isso aqui já tenha acontecido contigo. Eu e você, a gente é casado, tem filho pequeno. Quando, sei lá, eu tinha lá meus 20 anos, talvez, 15, 20 anos, a gente olhasse pro cara casado, com filho, esse cara aí já tá meio paradão, esse cara aí já tá acomodado na vida. Exatamente. Veja, na verdade, você olha o dia a dia de quem tem um filho pequeno e trabalha, e tem outros projetos, e pensa fazer isso e aquilo, cara, tudo que não tem é comodismo. Exatamente. Tudo que assim, o cara pode se tornar assim, um baita medíocre, um baita acomodado, meio aburguesado lá no mau sentido, jogado no sofá. Mas veja, se ele tem muitos projetos, cara, não importa se ele tem 20 anos ou 80 anos. É o cara que ele vai, não importa se ele tem rugas, se ele não tem tanta energia, mas é um cara que vai empreender no sentido de ter desejo por tocar à frente de alguns projetos. Então, assim, não se ligar a estereótipos. Hoje eu admiro, não sei quem está nos ouvindo aí, mas hoje eu admiro muito mais quem consegue compaginar um monte de coisa. O cara é bem sucedido profissionalmente e ainda ele tem aqui uma família e ainda ele, sei lá, tem uma vida cultural, intelectual, espiritual e cuida da própria saúde e tal, sei que, do que um que se destacou muito numa área só e as outras ficaram atrofiadas. Sim, sim, sem dúvida. Então, por isso que eu gosto de conhecer, eu gosto de conhecer os bastidores da vida dos grandes heróis, dos grandes personagens, para saber como é que ele foi nas outras áreas da vida dele. Não só naquela única que ele se destacou. Pô, é moleza, né? Vou parar minha vida inteira para ser bom só numa coisa aqui, ponto. E você falou isso, eu não sei se conscientemente você falou isso, porque eu ia entrar nesse parágrafo que ele fala, e aí mais uma maneira que ele faz para se referir ao homem medíocre, né? Ele já falou aqui de temperamentos acomodatícios, depois o homem incapaz de alentar nobres paixões, também é uma maneira que ele se refere ao homem medíocre. E nesse parágrafo que ele vai explicando o que é um homem incapaz de alentar nobres paixões, ou seja, um homem medíocre,
ele chega lá no ponto e vai citando um monte de personagens da literatura, dizendo que, por exemplo, é um homem que vive e morre sem ter aprendido a amar, é um homem que... Aí ele fala que acha Lord Byron infernal, que teria queimado George Sand, enfim. Mas aí ele fala uma frase interessante. Ele fala que o homem medíocre, ele não suspeitaria que Cristo pudesse ter amado a pecadora de Magdala. Eu imagino que seja Madalena, né? Sim. Então ele fala, olha como é que essa frase é profunda. Ele fala, resumindo, o homem medíocre, ele jamais suspeitaria que Cristo poderia ter amado. E o que você falou agora foi o seguinte, você falou assim pra mim agora, pra gente, eu quero saber como é que eram os bastidores da vida das pessoas. Eu quero saber. Se você quer saber, de alguma maneira ou de outra, você supõe, tá? E por mais que Cristo não tenha amado Maria Madalena da maneira humana, e talvez aí você sabe muito mais do que eu, mas eu imagino que não tenha sido um amor exatamente como o nosso pelas outras mulheres. Assim, eu imagino que não. Mas se você não suspeita que isso possa ter acontecido, mesmo em Cristo, ou seja, se você não quer conhecer os bastidores da vida de Cristo, tá? E perguntar para ele mesmo, olha, peraí, cara, mas você amou aquela lá? Tem alguma coisa errada. Então, o homem medíocre, ele não é capaz de fazer isso. Então, ele tá lá, aceita aquilo ali e passa. O que você acha dessa questão? Fica nas aparências, né? Ele fica ali. Ele não quer saber os bastidores, como você falou. Ele não quer saber como é que o cara fazia de manhã, o que o cara deixava de fazer, como é que era o dia a dia dele. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que os meus ídolos faziam em casa. Quando muito jovem, eu imaginava que eles ficavam só estudando e tal. E aí tem uma passagem interessante que o Ítalo fala várias vezes, que quando ele chegou na casa do Olavo, né? O Olavo estava gargalhando vendo Mamonas Assassinas. Então, assim, então você está lá imaginando que... Eu acho que naquela época, eu não conheço o Ítalo, você conhece ele muito bem. Talvez naquela época fosse uma pessoa no idealismo romântico. E ele vai lá verificar. Né? Então, ele é um exemplo disso. Ele suspeitou que Cristo tivesse amado Maria Madalena, ou seja, ele quis lá ver o Olavo. Tá? Não estou comparando um ao outro, não, lógico. Mas ele quis ver o Olavo lá pessoalmente, conversar com ele, pediu um asilo intelectual lá. E ele chega lá, talvez pensando assim, não sei se foi isso, mas, pô, o que esse cara deve fazer? Esse cara deve ficar lendo, estudando, e fazendo coisas muito nobres. E o cara tá vendo Mamonas Assassinas e gargalhando, né? Isso aí... Isso aí é muito quebra de padrões, né? Mas ó, desculpa fazer referência de novo ao próximo trecho aqui, que ele vai contrapondo o romântico ao estoico. Está lá na página 28, no segundo parágrafo. Ele diz, contrapondo o dionisíaco com o apolíneo. Né? Então, ele fala o seguinte, a acumulação dos contrastes acaba por coordenar a imaginação, orientando-a, sem rebaixá-la. Eu vejo que o grande desafio do romântico é que ele não se deixar abater quando vai conhecendo a realidade, quando vai conhecendo as asperezas, o quanto árduo pode ser a realidade, o quanto, de fato, os sonhos nunca vão se realizar da maneira ideal, né? Você vê, o médico, ele às vezes sonhou ter uma profissão assim, assado, não, vou trabalhar no consultório, no hospital, e agora vou ganhar o Nobel, e agora vou não sei o quê. Olha, cara, tem uma coisa lá, tem umas burocracias para você fazer, né? Às vezes a coisa não flui quando você pensava, né? Toda profissão, ela tem alguns componentes amargos, mas independente de profissão, né? Qualquer tipo de vida tem isso, né? A vida do casado, a vida do solteiro, né? A vida do velho, do novo. Então, assim, a gente tem que fazer, o romântico, ele tem que fazer um voto, ele tem que fazer uma promessa, não para ele lutar contra a realidade, mas ele ser o tal do antifrágil. Ele conseguir, quando a realidade vem bater nele, vem querer
dirimir o seu ideal, e ele pegar e não deixar o ideal cair morto, não, e transformando, ele ir pegando aquelas ameaças que a realidade faz ao seu ideal e ir adaptando para ela permanecer viva. Uhum. Então, assim, é mais ou menos essa ideia, né, do que uma vida bem vivida é os ideais da juventude realizados na velhice. Ou seja, é necessário uma boa seleção natural dos ideais que foram em seu tempo romântico e que sobrevivem através dos séculos. Né? Ele fala isso depois aí. Isso que você falou, né? Então, isso que você, só um parênteses, isso que você falou em relação a quando a realidade chega e bate no idealista romântico, que há uma cisão ali com a utopia, ele fala que o idealista romântico, ele se referindo ao idealista romântico, né? 1 minuto lhes basta para decidir toda uma vida. E seu ideal cristaliza-se em firmezas inequívocas, quando a realidade os fere com maior furor, né? Então, quando a realidade bate no idealista romântico, aí que o ideal dele se cristaliza. Então, isso é interessante você pensar em relação a isso, né? Quando a realidade te causa algum desconforto, você continua reafirmando aquilo, porque uma característica da juventude, do idealista romântico, quando você é colocado de frente para a realidade, aquilo te fere, você cristaliza aquele ideal, e 1 minuto te basta para tomar uma decisão de toda uma vida, né? Isso então, mas aí que tá. E essa visão aí, eu acho que pode ter a ver mais com o momento histórico que ele escreveu. Porque, veja, hoje, vê se você concorda comigo, vê se você pensa diferente. Para mim, hoje é muito mais comum o contrário. Você era idealista, e depois começa a pagar boleto, e você, quer saber, vira um pragmático, a vida é difícil mesmo, não vou conseguir realizar os meus sonhos. Eu tinha um sonho, o negócio lá do... Orígenes Lessa, eu nunca sei que escreveu aquele livrinho, O Feijão e o Sonho. Não conheço. O sujeito tinha um sonho lá de fazer uma coisa grande, mas aí aquilo foi morrendo porque ele tinha que trabalhar e botar o feijão na mesa em casa. Ele não pode deixar uma coisa matar a outra. As coisas têm que viver juntas, né? E aí, falando de feijão, eu queria colocar um outro elemento aqui, que esse trecho não fala, mas tem que aparecer em quem lê esse trecho, que é a ideia do serviço. O que acontece? Quando o sujeito fala romântico, do ideal, se é bom, é ruim, ele vai, e a realidade vai, ele vai bater nele, ele vai fortalecer ainda mais o seu ideal. Veja, ele tem que colocar nessa equação, não é só ele, o seu ideal e a realidade, não é isso. É o outro. Na profissão médica, mais ainda, a gente está ali a serviço de alguém. Olha, então assim, a gente não pode simplesmente realizar o meu ideal sem passar pelos outros. Tem um problema, isso não vai realizar no fim das contas. Você vai matar a água, vai matar a sede com a água do mar. Ou seja, vai ficar com cada vez mais sede. Então, você perguntava do cara insaciável, às vezes ele não está bebendo daquilo que vai realizar ele de fato. E eu penso que essa realidade do serviço, você prestar um serviço de algum modo, você tem um espírito de serviço se você busca melhorar profissionalmente, é para você ter mais prestígio profissional, para servir melhor aos outros, no fim das contas. Então, assim, eu assisti um filme esse fim de semana chamado Um Homem Entre Gigantes. Já ouviu falar? É de um médico patologista. Eu vi, do futebol americano, né? Isso, filmaço mesmo. Baita filme. Então, em uma frase aqui, era um médico nigeriano que foi trabalhar nos Estados Unidos, muito acadêmico, e ele era um patologista e começou a ver autópsias de atletas de futebol americano que tinham uns achados diferentes no cérebro e viu clinicamente que antes eles estavam demenciando, estavam com alterações cognitivas. Ele, nada mais, nada menos, esse cara descreveu uma condição que a gente cada vez mais vai vendo aos poucos em congresso de neurologia, chamada encefalopatia traumática crônica. Né? Só que ele foi abafado pelo grande lobby do esporte, futebol americano, do esporte. Da confederação. Que não deixaram, perseguiram ele, a NFL. Então, não deixaram ele
publicar as coisas dele, perseguiram, falavam, você não vale nada, tal, não sei o quê, você tá querendo aparecer, etc. Então veja, esse cara, se você olha lá o filme, ele é um cara completamente metódico, Aham. completamente, então, ele não parece nada com essa descrição do idealista, romântico, no sentido de vai, faz e Sim, acontece, eu sim. passo por cima. Tá? Ele é um cara metódico, ele tá. Mas é esse metódico que ele descobriu uma condição médica que não existia antes, cara. E vai poder Uhum. ajudar muita gente. Enquanto talvez o porra loucão lá, o cara que tá lá, cabelo ao vento, volto a dizer, não tô querendo cair em estereótipos, dizendo que um bom é outro ruim, um mal é outro é bom, não é isso? Sim. É, é assim dizer que esse cara não se ligou a estereótipos. O que moveu ele, Bruno? O que moveu ele foi uma coisa só. Foi um modelo de Ele viu perfeição, né? o modelo de perfeição. Ele viu que, olha, não dá um laudo qualquer nessa autópsia aqui, não. Tem alguma coisa errada. Você não pode dizer que foi só um Exatamente. Alzheimer precoce aqui nesse cara de 40 anos de idade. Tá Uhum. diferente isso aqui. Eu estou examinando isso aqui, tá diferente. É, então, ele foi motivado por um ideal de serviço. Vamos agregar um conhecimento a mais na ciência médica? Sim, Vamos tentar conhecer uma coisa que pode prevenir, melhorar a saúde, melhorar maneiras de prevenção dos atletas, né? É, exatamente. então, não é só ser romântico versus pragmático. Coloca aí nessa equação a questão do serviço também. Ou seja, ele ficou ao lado do Don Quixote e contra o Sancho Panza, né? Ou seja, ele, todos os Sancho Panzas pragmáticos ali da NFL, vamos dizer assim, que estavam puxando o negócio para trás, de certa maneira, ele estava ali dizendo, não, cara, olha só, tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente precisa falar disso. Isso. Isso aí é um comportamento interessante. Tem um momento do É... filme que o cara Hum, fala isso assim, cara, você não pode falar mal do futebol americano. Você tem ideia? Se 10% das mães não deixarem seus filhos jogarem, vai acabar esse esporte. Do é. tipo assim, menos mesmo, não fala não, não fala nada não. Deixa morrer depois, deixa ficar demente com 50 anos, mas assim, o que eu vou fazer domingo? Pois Eu tenho que é, ver futebol, né? pois é, exatamente. Pois é, e é, tem Então um assim, trecho. Uhum. Pode diga, falar, pode diga, falar. diga, diga. Não, não, pode completar. Não, eu ia comentar o seguinte, que, nossa, tá quase nossa hora aí. É, eu ia comentar o seguinte, que um trecho, uma hora que ele fala aí na página 26, uns preferem a compra tranquila, outra a Isso. conquista comprometedora. Pois Né? é interessante demais, né? Interessante. Tem uma música da Marisa Monte, Aham. não é Beethoven, não. Tem uma música que é uma música que nunca ouvi ninguém falar, mas se chama Paradeiro. Assistam. Ela fala assim. É... Bom, deixa eu ler a letra aqui só um pra você. parênteses. Semana passada foi Bon Jovi, agora a gente vai para Marisa Monte. Vamos lá. É, a letra é pequena, vou ler para você aqui. Tá. Que fala muito disso aqui que a gente está falando. Ela pergunta: é Marisa Monte com aquele Arnaldo Antunes? Haverá paradeiro para o nosso desejo dentro ou fora de um vício? Uns preferem dinheiro, outros querem um passeio perto do precipício. Haverá paraíso sem perder o juízo, sem morrer? Haverá para-raio para o nosso desmaio no momento preciso? Uns vão de paraquedas, outros juntam moedas. É, outros juntam moedas. Pera aí. Ih, rapaz, agora aqui. Uns vão de paraquedas, outros juntam moedas. Ih, rapaz, agora surgiu. O Sumiu que aqui a aconteceu letra. aí? Ah, tá. Olha o Luiz É, Felipe aí. paradeiro. Aqui. Então, essa música, pra mim, é a síntese do romântico, entendeu? Aham. Então, uns vão de paraquedas, outros juntam moedas antes do prejuízo. No momento propício, haverá paradeiro para isso? Haverá paradeiro para o nosso desejo, dentro ou fora de nós? Então, é, ela. Enfim, eu lembrei dessa música quando falava da coisa do, Sim.
do romantismo, né? Remete um pouco àquela frase, né? O sujeito, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Aham, É o cara que dá exatamente. tudo por aquilo, etc. Eu acho que o interessante desse capítulo, eu acho que a gente tem que ler esse capítulo pensando assim, olha, ele está descrevendo uma característica do jovem idealista e que Sim. não é necessariamente boa nem ruim, ela é assim. Tá? Ele Sim. não coloca um juízo sobre isso, ele coloca assim, é assim, não tem jeito, não tem que discutir. O idealista romântico, quando o mundo mostrar que é diferente, ele vai se cristalizar ainda mais na convicção dele. Isso é bom para você lembrar dos seus filhos, né? Quando você tiver com seu filho, no seu caso, suas filhas ali, adolescentes, com uma noção utópica da realidade, de repente, se você ficar mostrando aquilo, você, o pai, ela vai se cristalizar ainda mais naquilo. Então, talvez seja a maneira de você entrar um pouco naquele mundo com bastante parcimônia e tá do lado, né? Então, eu acho que é importante saber como é que funciona a cabeça do jovem nesse sentido, né? E para nós, que aí voltando para Hollywood, né? Tem essa questão do... Você vê que Hollywood, ela gosta mesmo da questão do idealista romântico, porque os jovens ali de 18 anos, naquele negócio de líder de torcida e tal, existe todo esse romantismo que vale a pena deixar os cabelos ao vento e ser inconsequente. E também tem os filmes do cara de 40 anos, casado com um filho, que faz a crise dos 40 anos, né? E fala assim, poxa, tô aqui eu no meu trabalho, aí normalmente bota aquele cara assim, bem caricato, né? Sentado numa mesa com um computador na frente, cheio de pilha, e um chefe que trata ele mal, e ele chega em casa, a criança... Opa! Peraí. Voltou. Voltei. Então tá lá aquele cara que tá lá com aquela pilha, então ele faz bem aquela caricatura, né, da coisa, aquele cara com 40 anos, sentado e tal. Normalmente vem quem? Vem aquele amigo de infância que continua igual um adolescente, né, lá com seus 40 anos, que bebe, e vai lá e chega pro cara e fala assim, peraí, cara, a vida... E aí entra na crise de 40 anos, como tem filme assim, né, mostrando que mesmo depois dos seus 40 anos, ainda o romantismo ele é enaltecido de uma maneira, e que o José Engenheiro não faz isso no livro. Ele simplesmente descreve que é uma situação e fala que o natural é você evoluir para o idealismo estoico, né? Eu acho que é isso o capítulo, né, Henrique? Acho que sim. Na verdade, mais do que abandonar um e mudar para o outro, é você fazer um amálgama dos dois. Você vai falar mais da coisa você construir. Do estoico, né? Semana que vem, então, a gente cai para o lado do estoico, beleza? Maravilha. E eu anotei as coisas que a gente citou aqui, e quem quiser, eu vou mandar por e-mail se inscrever lá no link que tem lá na minha bio aí do Instagram. Ah, ótimo. Combinado. Henrique, um abração, fica com Deus. Juízo, hein? Um abração, meu cara. Até mais. Tchau, tchau.